Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos ao lado do Jeep Compass Longitude Turbo Diesel 2022. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like, pessoal, é muito importante vocês deixarem o like para o engajamento do canal, para ele alcançar bastante gente e bora conferir tudo sobre o Jeep Compass 2022, nessa aqui que é a versão Turbo Diesel, né? O pessoal gosta bastante do Jeep Compass, então a gente vai mostrar para vocês o que vem nessa versão intermediária, que é a versão custo-benefício do Jeep Compass, pessoal. Então vamos lá. Essa daqui é a versão Longitude do carro, equipada com esse motor turbo diesel, e que vocês estão vendo aqui são equipamentos de série, com exceção do teto solar, né, na parte superior lá que eu vou mostrar para vocês. Então, nesta versão aqui Longitude, nós temos os faróis levemente escurecidos, com detalhe em DRL, né? Então aí a luz de posição, depois eu vou deixar o DRL aceso, com faróis por espelho. Na parte inferior, luz de neblina com sistema de corner lights também em LED. Essa moldura prateada, assim como segue na parte inferior também. Por conta da versão a diesel, a gente tem esse ângulo de ataque aqui que ajuda em muito, né, nas suas funções e capacidades off-roads do carro. Sensor estacionamento dianteiro com Park Assist nessa unidade. As 7 fendas aqui da Jeep com detalhe cromado e um nome Jeep também cromado nessa versão. Bem de frente com o carro, vocês conseguem notar aí, né, o visual do Jeep Compass, né? Ele realmente tem um design muito robusto, ele pegou muito que era influência da Cherokee na época do seu lançamento, passou por alguns facelifts, mas ainda continua com esse mesmo jeitão de mini Cherokee na realidade. Então aí para vocês conhecerem um pouco mais desse carro. E aqui na parte lateral nós temos essas rodas de liga leve pratinhas, né, com pneus Scorpions, pneus 225 de perfil 55 e aro 18, freio a disco nas 4 rodas. Detalhe que o conjunto de suspensão do Jeep Compass sempre foi muito bom, não tão bom quanto o Renegade na minha opinião, mas o carro absorve muito bem os buracos. Para o nosso uso diário na nossa buraqueira, o carro é muito bom. Detalhe aqui na caixa de roda, passando pela parte inferior e seguindo pela outra, né? Ele tem esse conceito realmente off-road, então esses apliques em plástico ajudam aí muito, né, nos pedriscos e várias outras coisas, né, para não bater na lataria. O nome Compass continua com a grafia antiga, a Jeep ainda não alterou, né, o nome Compass, como aconteceu no Renegade e também acontece no Jeep Commander, por exemplo, né? Então você tem um conceito mais antigo ainda nesse sentido. Retrovisor aqui é escurecido com repetidor de seta, então ó, aqui o repetidor de seta, armação cromada que acompanha a parte superior, né, e ela desce ali, e ficando aqui ó, bem de perfil, vocês conseguem notar um pouco mais do porte do Jeep Compass, né? Ele tem um trecho um pouco maior comparado ao Renegade, obviamente é um carro maior, um pouco mais de espaço de porta-malas e também no espaço traseiro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, né, o carro tem uma boa relação de altura ao solo, então para esse sentido de uso off-road, o Jeep Compass atende muito bem para quem tem um sítio e anda bastante em estrada de terra, com tração 4x4, né? E aqui o requezinho pintado em preto nessa versão. Ele tem sistema keyless, ou seja, apertando aqui nós temos os trancamentos e colocando a mão aqui nós destrancamos, e além de partida remota, né? Então ó, a gente pode trancar, a gente tranca mais uma vez e aí a gente aperta 2 vezes para a gente ter a função, ó, de partida remota. Então ele buzina e aí ele liga o carro e fica com as luzes de posição acesas, justamente para identificar que o sistema está funcionando. Apertando 2 vezes a gente desliga. E pessoal, uma dica importante para vocês aí, ó, compresuapeça.com.br é o mais novo site para você encontrar sua peça de carro, moto, caminhão, trator, enfim, qualquer coisa. Compresuapeça.com.br, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Realmente vale muito a pena vocês conferirem, lá tem tudo, desde peça de motor até acessórios, itens de estética, tudo. Conheçam compresuapeça.com.br, o mais novo site para vocês encontrarem tudo que vocês precisam para o seu carro, para sua moto, para o seu caminhão, para o seu trator, jet ski, barco, qualquer coisa, tudo tá lá, pessoal. Site fácil, muito bacana, compresuapeça.com.br. Entre e confira que vale super a pena, pessoal. Então vamos continuar aqui e mostrar a motorização para vocês deste Jeep Compass. Então, ó, chegando aqui na parte da motorização, eu já vou deixar os faróis acesos também para vocês notarem como que é o conjunto óptico do carro. E vamos mostrar aqui este motor turbo diesel, né? Então, ó, chegando aqui, nós temos essa unidade, deixa eu só abrir aqui certinho, 2.0 turbo diesel, uma capa bonita agora, né, ó, com 177 cavalos de potência, 35.7 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 9 velocidades, lembrando que esse carro é de tração integral, com 0 a 100 em 10 segundos, que nós vamos tirar os números e vocês vão saber aí se realmente ele se saiu tão bem quanto os números oficiais do grupo Stellantis, pessoal.
Então aí a motorização, uma boa capa, né, bonita. Aqui nós temos também uma capa acústica, né, na parte superior, mas sem braços pantográficos, né? E o capô é bem pesadinho, viu? Para ser bem sincero, o capô não é dos mais leves, não. Bom, ficando aqui, ó, bem então de perfil, aliás, de perfil não, de frente com o carro, as luzes de neblina acesas, então vocês conseguem notar aí todo o visual do Jeep Compass. Então aí, o visual na parte dianteira, vamos chegar na parte traseira do carro, né? Passando pelo teto solar, então, ó, teto solar aí para vocês conferirem, né, panorâmico nessa anteninha, o que tá faltando antena por sinal ali, alguém lavou, esqueceu de colocar de volta. E aqui a parte traseira nós temos essa iluminação com assinatura em LED, porém as outras luzes, né, pessoal, são halógenas, tá? Inclusive a luz de freio também. Na parte inferior nós temos o sensor de estacionamento ali, nós temos este detalhezinho aparente, né, do escapamento, e notem que ele tá maior agora, né, por conta aí do Proconv PL7, que esse modelo conta com o Arla 32, que eu já vou chegar lá e explicar para vocês. Então aqui o detalhe, né, da luz, turbo 350 4x4, nomenclatura Longitude, né? Então o que eu falei para vocês, agora o Jeep Compass conta com Arla 32. Então, ó, abrindo aqui, nós temos o tanque de diesel e o AdBlue, que é o nosso Arla 32, ou seja, é o mesmo sistema, pessoal, de caminhão. Isso daqui é um líquido que ele espirra dentro do escapamento, lá no catalisador, justamente para purificar o ar, né, um modo bem a grosso modo de dizer, e tenta tirar, né, impurezas e deixar o ar mais limpo na saída de exaustão. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, a cada 10 mil quilômetros você tem que repor. O Arla é uma coisa muito baratinha, são 4 litros, inclusive você acha em bastante rodovia isso, por exemplo, né? Não é difícil de encontrar, mas você sempre tem que repor, e lá no carro ele tem um aviso que eu vou mostrar. Aqui, ó, nós temos esse monstrinho do Lago Ness, né? Ó, deixa eu mostrar desse lado aqui, ó, aparece mais, né? Então aí, o monstrinho do Lago Ness. E aqui nós temos o porta-malas do carro com o sistema de som Beats nessa unidade, bancos bipartidos. Aqui, ó, em plástico, né? Estão mostrando. E ele tem aquele sistema de basculante, né? Você consegue subir isso daqui, deixar mais na altura ou deixar um pouco mais profundo. Então aí só para vocês conhecerem. E aqui o step temporário do carro, né? Uma tomadinha 12 volts, iluminação dos dois lados ali. Essa unidade, pessoal, não tem porta-malas elétrico, tá? Nós temos as 7 fendas da Jeep aqui, né? Alusão ao Willys, mais uma também aqui posicionada. E lá na frente nós também temos, né, um detalhezinho da Jeep, mais um easter egg que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Na parte interna traseira, nós temos esse acabamento aqui, ó, em plástico duro, né, para vocês conhecerem. E aqui, ó, nós temos maçaneta cromada, prateada, aliás, com tweeter e médio, vidro elétrico automático nas 4 portas. Aqui nós temos também o detalhe do revestimento em couro. Bancos em couro com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, apoio de braço central com 2 porta-copos, saídas de ar com uma tomada USB e mais uma tomada 12 volts ali embaixo. Bom, sentando aqui, pessoal, nós temos uma boa altura de teto. Então, ó, mesmo com teto solar, né, a gente tem um rebaixo, mas mesmo assim você consegue se ajeitar bem. O espaço de joelhos também é muito considerável, então o carro realmente entrega um bom espaço para quem vai aqui atrás. 4 ocupantes viaja com extremo conforto, 5 fica apertado, tá? Mas 4 viaja super bem aqui no Jeep Compass, pessoal. Bom, sentando aqui, mostrando um pouco pela passagem do console, para vocês notarem aí, né, o facelift traz algumas mudanças significativas na parte interna. Nós temos aqui os puxadores, né, a alça PQP com iluminação amarela e o teto panorâmico que chama muita atenção. Bom, como eu falei para vocês, aqui nós temos as saídas de ar, né, tomada USB e uma 12 volts lá embaixo. Revisteiros dos dois lados, ele vem com airbags laterais, nos bancos também, enfim, tudo que tem direito. Mais um easter eggzinho aqui, ó, né, do Jeep, então aí mostrando. Essa unidade, pessoal, não conta com assistente de segurança ativa, como o sensor de ponto cego, por exemplo, tá? Então ele não tem algumas funções desse gênero. Vamos só deixar aqui, ó, o carro desligado para ele não ficar apitando. O acabamento nessa região superior aqui, material macio, aqui em couro, vidro elétrico automático nas 4 portas, com rebatimento do retrovisor desta forma, tá, pessoal? Então aqui a gente tem um ajuste, sistema de som Beats e maçaneta prateada. Os bancos nessa unidade são com ajuste de altura normal, aliás, só no motorista, né? O passageiro nem possui isso, com o nome Jeep ali posicionado, tudo bonitinho, revestido em couro e detalhe do airbag aqui.
Acendimento automático dos faróis, ajuste de faixa do farol, iluminação interna, né? Então aí tudo para vocês conhecerem. E sentando aqui, nós temos aí um bom espaço, né? Ele tem uma característica mais off-road, então você tem um assento mais alto, é padrão, principalmente da Jeep, mas você tem um conforto ao dirigir muito bom, sem sombra de dúvidas. O carro é muito confortável nesse sentido. E agora eu quero mostrar para vocês o que vem nessa unidade Longitude Turbo Diesel, pessoal. Como eu falei para vocês, ó, nós temos ali um Jeep Willys, né, subindo ali uma montanha, né, alguma coisa. Partida por botão, então temos a apresentação ali Compass, né, ali informação do AdBlue, né, que é justamente o Arla 32. Volante revestido em couro, base redonda, detalhes aqui prateados. Esses comandos vieram do Wrangler, então tivemos uma evolução de padrão interno no Compass, o que eu acho um ponto muito importante. Comandos, painéis de instrumentos, atendimento de chamadas, limitador de piloto automático posicionados aqui. Pedal shifts do câmbio automático de 9 velocidades com trocas na alavanca. Então você tem trocas na alavanca ou pelos pedal shifts. Sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, retrovisor crepuscular faz parte dessa versão, além de câmera de ré, né? Não tem câmera 360 graus, só câmera de ré. Controle de tração e estabilidade, sensor dianteiro e traseiro, Park Assist. Notem que não tem assistente de faixa também nessa unidade. Bom, aqui nós temos os comandos do ar-condicionado, então ar de 2 zonas, que você também pode visualizar por aqui se você quiser. Então você escolhe temperatura, saídas do ar, enfim, tudo que tem direito nesta região, tá, pessoal? Comandos aqui, ó, de auto-hold, 4x4 reduzida, assistente de descida, 4x4 blocado, e aqui, ó, os modos de condução. Então, auto, snow, sand e mud, né? Então, areia e lama, neve e automático, né? E aqui você usa os modos reduzidos, só a Trailhawk você tem o modo rock. Freio de mão eletrônico, nós temos aqui também um carregador wireless, né? Sem fio, tomadas USB tipo C e uma normal. Lembrando que ele tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio também, tá, pessoal? Um ponto importante. Porta-copos, apoio de braço aqui com um baúzinho, então tudo que tem direito. Essa região na versão Longitude é de plástico duro, assim como na parte inferior todas são, né? Algumas têm um detalhe bronze aqui na versão topo de linha, né? Mas aqui, ó, a gente tem esse detalhe em plástico duro, só as mais completas você tem o acabamento material macio, né? Se eu não me engano, ou muda a textura. Aqui nós temos acabamento em soft touch, então aí para vocês conhecerem também, né, o material macio na parte superior, a partida por botão, e o painel de instrumentos, que na minha opinião é muito melhor desse jeito do que aquela versão topo de linha TFT. Eu acho essa mais condizente com o padrão do carro, muito mais bonita e sofisticada na minha opinião. Velocímetro, informação de TPMS, temperatura de óleo, câmbio, né, tensão da bateria, e aqui, ó, o AdBlue, né? Então aí ele mostra exatamente o que você tem de fluido, né, com relação ao Arla 32. Bom, aqui ó, o consumo médio de 15,9 km por litro, é um carro extremamente econômico, né? O carro realmente chama atenção nessa economia de combustível. Mensagem, configuração da tela. Você pode configurar a parte superior aqui para mostrar trip, trip, áudio, aqui horários, né? Essas coisas, temperatura, mas você não tem mais computador de bordo, né? Ele não mostra isso na parte superior. Então aí, os painéis ponteiros físicos nas extremidades e um LCD no meio. Eu acho muito melhor assim do que a versão 100% TFT. Eu acho que aquela grafia muito simples, né, para o carro. A central multimídia, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, como vocês conhecem, com GPS nativo também, um ponto importante. Então ele demora um pouquinho para carregar, mas rapidamente já aparece aí, com informação de radares e tudo mais. Eu acho esse sistema de mapa da TomTom muito bom. E algumas configurações de tela, segurança, enfim, tudo que você pode customizar do carro, você também tem aqui, né? Crepuscular, iluminação ambiente, né? Ele tem uma luz aqui, ó, posicionada aqui, uma luz na maçaneta também, então tem um detalhezinho mais bonitinho. Bom, eu acho que era isso na parte interna, né? A iluminação, ó, toda amarela, tá simples, quebra-sol aqui, ó, com luz amarela também posicionada, e a abertura do teto solar, para vocês conhecerem, né? Então aí, abertura do teto, faz rápido, né, o sistema. Aqui, ó, nós temos o microfone do Bluetooth, então aí o teto solar, ó, a gente consegue abrir relativamente bem, né? Ele vai para trás da coluna B, ponto bem legal, realmente. Bom, eu acho que era isso. Tá faltando só eu mostrar para vocês ali o DRL do carro, como que funciona, antes de irmos para o nosso teste instrumentado com o Jeep Compass, e aí o DRL para vocês conhecerem, né? Então, ó, assim fica a assinatura diurna do Jeep Compass. Então aí tudo posicionado do carro para vocês.
E agora nós vamos tirar os números desse carro. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like, é muito importante para o crescimento do Falando de Carro vocês deixarem o like no vídeo. Comentem também o que vocês acham do Jeep Compass, se ainda vale a pena apesar de bons anos de mercado, se ainda é um bom custo-benefício. E bora conferir tudo sobre os números do novo Jeep Compass 2022 nesta versão Longitude Turbo Diesel. Bom pessoal, primeira frenagem aqui com o Jeep Compass nesta daqui versão Longitude. Né? Lembrando que é um carro aí na faixa dos seus 230 mil reais nesta versão aqui turbo diesel, do jeito que vocês estão vendo. Vamos fazer a primeira frenagem aqui com o carro e saber aí se de 60 a 0 ele vai bem. Então ó, 3, 2, 1, freamos. Nossa! 2 segundos de frenagem em 16 metros. Deu pra ver que ele quicou bastante para poder parar. E de fato, realmente demorou, né? Ele deu umas belas quicadas aí até realmente fazer a frenagem, realmente, né? Parar no zero. 16 metros é um número que poderia ser bem melhor na minha opinião, mas enfim, né? Tá aí o número do carro. Vamos fazer uma frenagem de 100 a 0 agora e ver aí como que ele vai se comportar, né? Se frear abaixo dos 40, tá bom. Então já estamos aqui a 90 km por hora, 100 km por hora agora. Vamos armar a frenagem. Então, ó, 3, 2, 1. Frenagem de emergência, tudo que tem direito, e demorou muito para parar. Olha isso, 48 metros de frenagem. Como demorou para parar o Jeep Compass. Deu para ver que ele arrasta muito na frenagem. Muito, muito. Demora bastante para parar. O Jeep Compass realmente deu para ver que ele demora consideravelmente para fazer a sua frenagem. Vamos fazer uma retomada de 60, né, até 120, para a gente ver aí como que esse motor diesel se comporta, né? A gente sabe que o motor diesel não é um motor de performance, mas vamos ver aí se ele tem alguns números expressivos. Já estamos aqui no nosso trecho plano com carro, 3, 2, 1. Dei pé, demorou para encontrar uma marcha, né? Vocês viram que ele prendeu ali no 60, vai chegar aos 100 km por hora agora. Olha isso, demora, hein? Demora. 110... e 120. Números bem lentos aqui com o Jeep Compass, bem lento mesmo, né? Deu pra ver aí que demora para desenvolver, né? Demorou para desenvolver o Jeep Compass, né? 60 a 100, ó, em 6.6 e de 80 a 120 em quase 9, né? Demora consideravelmente aqui a resposta com o Jeep Compass, consideravelmente mesmo. Bom, vamos fazer o nosso 0 a 100, de acordo com a Jeep são 10 segundos. Vamos ver se ele vai cumprir os 10 segundos do 0 a 100. Lembrando, pessoal, que o Jeep Compass, ele não tem uma função Sport, tá? Então, basicamente, desliguei controle de tração e estabilidade pra gente ver se ele vai se sair melhor sem cortar rotação ou coisa do gênero. Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1, soltamos. Vamos lá, então, para nossa saída com o carro. Já estamos aos 50 km por hora, 60, parece que vai cumprir os 10, hein? 80... 90 e 100, 11.3 segundos. Olha como demorou o Jeep Compass, hein? Como demorou, hein? Jeepzinho aqui não tem números bons, hein? Pra gente pensar bem aqui, né? A proposta dele não é de performance, lógico, mas não tem um número tão expressivo para um carro turbo, né? Quando a gente pensa nesse conceito. Bom, vou contar para vocês aí o que eu achei do carro. Bom, pessoal, e na condução aqui com o Jeep Compass, nessa linha 2022 do carro ainda, nessa versão Longitude com motor turbo diesel, a gente teve a comprovação de que é um bom carro para o seu uso diário, né? Ele é gostoso, é um carro muito confortável, mas exige algumas atenções, né? A gente percebeu que o carro não é muito bom de freio. Retomada, eu não vou julgar a retomada nem o 0 a 100, justamente porque se trata de um motor diesel, né? O foco aqui é ter muito mais economia de combustível com essa motorização, uma motorização que você tenha mais resistência com ela, tração, né? Enfim, o foco do diesel é esse, não é performance, né? No caso dessa unidade específica, né? Lógico que alguns modelos a diesel por aí é voltado para performance, como a BMW tem, né? Algumas unidades. Mas no caso desse em específico, né, a motorização diesel é para você ter uma autonomia maior, você ter mais torque em baixas velocidades, enfim, né, baixas rotações e por aí vai. Mas o que me chamou a atenção realmente foi a frenagem, né, acima dos 45 metros de 100 km por hora, 16 metros de 60, são números que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, de fato,
né? São frenagens aí um pouco acima do esperado, então num dia de chuva, por exemplo, você precisa de um pouco mais de atenção, uma cidade um pouco mais trânsito, bastante gente ao redor, é bom ficar esperto, né, para você frear um pouquinho antes com uma margem de segurança maior, sobretudo, né? Eu acho que esse vídeo explica muito bem esse conceito, né, de a gente mostrar exatamente para vocês como que o carro se comporta em uma determinada situação de risco, por exemplo, uma situação de ultrapassagem, né? E a gente viu que os números aqui do Jeep Compass, de certa forma, são números bem mais altos, né, comparado a alguns dos seus concorrentes, como o Taos, por exemplo, né, um Corolla Cross 2.0 vai ter uma resposta maior do que essa, né? Então, assim, de certa forma, é um carro que entrega um bom acabamento, um bom design, uma boa economia de combustível, mas que, por outro lado, você tem alguns detalhes, né, onde você exige um pouco mais de atenção, principalmente comparado à performance e um pouquinho de segurança, né, nesse conceito. Outra coisa é que essa versão não vem com sistemas de segurança ativa também, como sensor de faixa, ponto cego, assistente de frenagem, né? Tudo por conta do motorista aqui, né? É um SUV um pouco mais tradicional, mais rústico nesse sentido. Bom, e aonde o Jeep Compass ganha, afinal de contas? Bom, dirigindo. O carro é muito bom de guiar, carro muito confortável, uma suspensão que absorve muito bem os buracos. Isso vem da escola da Fiat, então o grupo Stellantis acerta sempre muito bem a suspensão para o nosso mercado. É um carro de fato muito silencioso no conjunto de suspensão. De forma geral também o carro absorve muito bem os buracos, então eu acho que para isso, para quem quer andar despreocupado com a buraqueira, eu acho que os Jeeps realmente entregam muito mais conforto nesse sentido, comparado ao Taos principalmente, que tem uma suspensão mais firme, o carro bate mais seco, em estrada de terra sofre mais. Os modelos da Jeep não, tanto o Compass quanto o Renegade, o Commander também, são carros que aguentam a nossa buraqueira, você consegue usar em estrada de cascalho, terra, enfim, né, com uma forma mais fácil, ainda mais as versões turbo diesel que possuem modos de condução off-road também para esse sentido. Então, de certa forma, é aí que o Jeep Compass ganha. A sua dirigibilidade não é das mais aprimoradas comparada a um Taos, mas você consegue confiar bem no carro. Ele vai gritar um pouquinho, normal de pneu, mas ao mesmo tempo o carro te mantém alinhado dentro da curva. Se você forçar um pouquinho ali a traseira para corrigir a frente, você consegue com o traçado. Então, de certa forma, o Jeep Compass entrega uma boa dinâmica, sim, de direção. Não tão precisa quanto um Volkswagen, mas você consegue confiar no carro depois de algum tempo com ele, né? Bom, o consumo de combustível é algo a se elogiar, né? Nós temos um consumo médio aí, ó, de 15 km por litro nesses 270 km rodados com o carro. Então, de fato, a economia de combustível com o Jeep Compass é um ponto a se elogiar, precisamente nessa motorização aqui turbo diesel, né? As 1.3 hoje bebe bastante, mas essa aqui em específico, turbo diesel, realmente entrega uma boa economia de combustível, isso sem sombra de dúvidas, pessoal. Bom, eu acho que era isso que vocês precisavam saber um pouquinho com relação à dinâmica do Jeep Compass. Eu acho que é um carro muito bom para o seu uso diário, tendo um pouquinho de atenção aí nesses quesitos de segurança e um pouquinho de performance, né? Esteja ciente que o carro vai demorar um pouquinho aí na sua resposta de ultrapassagem, mas que vai cumprir o seu serviço, principalmente quem quer um carro para viajar bastante com economia de combustível. Eu acho que os motores diesel do grupo Stellantis são os mais indicados nessa faixa de preço aí dos seus 200 mil reais, para quem não quer investir num Corolla Cross, por exemplo. Bom, pessoal, então é isso. Aproveite e confira o nosso vídeo, detalhes que a gente fez do Jeep Renegade também, né, na linhas 2022, 2023, mostrando como que é, né, um novo Jeep Renegade com seu facelift. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.